Bom, ô Cláudio, estão pedindo para a gente falar aqui no chat sobre a questão da Nicarágua. O Daniel vai trazer informação da Nicarágua. Aliás, Edson, prepara aquele vídeo que eu enviei, por gentileza, que é um vídeo do Bolsonaro falando sobre esse tema também, um debate da TV Globo. Vamos entender, então, o contexto dessa questão da Nicarágua com Daniel Martins, trazendo informação para a audiência da Auriverde Brasil. Diga, Daniel. Vamos lá, Wellington. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, descartou neste domingo a possibilidade de realizar novas eleições no país. Ortega tem 80 anos e governa a Nicarágua desde 2007. As eleições gerais estavam previstas ainda para este ano, mas uma reforma constitucional ampliou o mandato presidencial de 5 para 6 anos, adiando a votação para novembro do ano que vem. A última eleição na Nicarágua foi em 2021 e foi amplamente contestada depois que Daniel Ortega mandou prender opositores e líderes empresariais. Segundo organismos internacionais e entidades ligadas a direitos humanos, o governo de Ortega intensificou o controle sobre o país após os protestos de 2018. A repressão às manifestações deixou mais de 300 pessoas mortas, de acordo com a Organização das Nações Unidas, em conflitos que à época duraram aproximadamente 3 meses. Muito obrigado, Daniel. O Jair Bolsonaro tinha em um debate com o Lula falado sobre esse tema da Nicarágua também. A gente fala, tem sempre aquela questão, né, que o Jair Bolsonaro avisou. Vamos conferir um trecho desse debate, Cláudio, que é o Bolsonaro falando para o Lula em relação ao ditador da Nicarágua. Vamos conferir. Seus amigos, Daniel Ortega? Vamos. Ortega? Vamos é seu amigo, né? Vamos falar. É Ortega seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Faz a pergunta. Ele te cumprimentou quando tu foi pro segundo turno aqui. Faz a pergunta. Ele lá está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do Dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país, um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Tá aí, portanto, a fala do Bolsonaro durante o debate da TV Band. E agora o Daniel Ortega dá a amostra disso, né, Cláudio? Ele diz o seguinte: não tem mais eleição, os opositores que quiserem, nós vamos construir um muro. Quando ele fala construção do muro, é do ponto de vista de barrar que opositores tentem chegar ao poder, e ele usa, inclusive, a expressão sobre essa via. Vocês não vão acessar o poder sobre essa via, sobre o voto. É interessante, né? Chama atenção. Porque ele acha, como disse a Carmen Lúcia, que o povo são bandos de ditadores, pequenos ditadores. Lembra da ministra Carmen Lúcia, do STF? Ela falou isso daí. O povo é um bando de pequenos ditadores. Então, os políticos bandidos odeiam a democracia. Eles gostam da democracia enquanto eles conseguem manipular o processo eleitoral. O Brasil é uma palhaçada. Totalmente manipulado o processo eleitoral. Totalmente. Então, quando surgiu as mídias sociais, que permite você ver o WhatsApp, nós, o YouTube e várias outras mídias sociais, a gente conversar de graça ou a baixo custo e ter liberdade de fluxo de informações de graça a baixo custo, sem controle do Estado e do poderoso, abalou muito a estrutura deles. Aí eles pegaram milhões que eles têm, começaram a bancar um monte de pesquisador, profissional de comunicação, de jornalismo, para estudar como. Aí criaram esse discurso de combate ao discurso do ódio, combate a questões de criança, questão de violência. Tá, mas isso tudo está na Declaração de Direitos Humanos, na Declaração Mundial, na Declaração da ONU de Direitos Humanos, está na Declaração das Américas de Direitos Humanos, Pacto de São José. Isso sempre esteve lá. Combate à violência, o discurso de ódio, é a única forma de fazer uma repressão à liberdade de expressão. Então a esquerda e esses bandidos do centrão também, eles usam esse discurso para poder censurar e controlar as mídias sociais, porque elas são baratas. Porque eles, na política, odeiam a liberdade que o povo tem de falar a sua verdade. E a sua verdade é você criticar, sim, o vereador do teu bairro, da tua cidade, o teu prefeito, o teu deputado federal, estadual,
ter o presidente da República. A liberdade da democracia é você criticar, porque eles estão sentados ali gestando o nosso dinheiro, a gestão do nosso dinheiro, para a nossa finalidade. Então, o Ortega, bandido, ditador, corrupto lá da Nicarágua, vou dar um exemplo. Como o Lula, o Daniel Ortega surgiu lá nos anos 80. Ele era da Revolução Sandinista, da Frente Sandinista, para combater os ditadores que tinham lá. A América sempre teve vários ditadores, eram chamados ditadores de direita antigamente. Aí, só que eles eram nacionalistas, eles no geral combatiam o tráfico. Quando a esquerda assumiu o poder, a esquerda viu que dava para ganhar muito dinheiro apoiando o narcotráfico. Dá muito, muito dinheiro. Aí eles falaram que ele passava a usar esse dinheiro para poder enfrentar o capitalismo e ganhar as eleições. E comprar um monte de eleições, um monte de pessoas ligadas a isso. Então Daniel Ortega, lá na Nicarágua, acabou de dizer que não vai ter esse meio para o povo tentar derrubar o governo, que é o processo eleitoral. Por isso que eu lembrei da frase da Carmen Lúcia, que chamou o povo de pequenos ditadores. O Alexandre de Moraes não aceita a liberdade do povo se manifestar e votar. Então ele vem com toda a repressão, perseguição. É tão absurdo o que eles fazem que o Alexandre de Moraes prendeu o Jair Bolsonaro. É um preso político que nenhum bandido, por pior que seja no Brasil, é proibido de escrever carta. É proibido de receber visita de parentes. O Alexandre de Moraes não deixa isso com o Jair Bolsonaro. Não deixa nem o advogado Flávio Bolsonaro, que eu fui lá no processo, a última petição que eu vi dele foi dia 10 de julho. O advogado Flávio Nantes Bolsonaro assinando como advogado. Então Alexandre de Moraes perseguiu Eduardo Bolsonaro, 1 milhão e pouco de votos, Carla Zambelli, perseguiu o Bolsonaro. O que é isso? É ditadura, é ódio a lideranças que o povo deseja votar com liberdade. Daniel Ortega, lá na Nicarágua, fez exatamente isso, só que ele anunciou agora que não vai ter eleição lá para derrubar o governo. E é isso que eles fazem no Brasil. Eles só aceitam eleição aqui se você votar no Teatro das Tesouras. Antes era PSDB e PT. PSDB explodiu, agora eles querem PSD do Kassab versus PT. Ah, mas o Kassab não briga. Não, o Kassab não briga, o Kassab é um engenheiro político. O Centrão não faz essa briga, então eles põem gente para brigar, para eleger um monte de pessoas e aí o Centrão controla na prática onde manda, que é o Legislativo e aparelha os cargos. Brasileiros, esse é o grande jogo. O Daniel Ortega é amigo do Lula. O TSE proibiu de falar que o Lula é amigo de ditadores na eleição de 2022. O TSE e o STF manipularam, induziram e alteraram o resultado das eleições. Não pode. E a gente tem que ter consciência porque estão fazendo isso de novo esse ano. E vão jogar mais pesado ainda esse ano. Muito mais pesado. Porque eles não podem apenas controlar a eleição do Flávio, tentar impedir. Eles têm que impedir a eleição de senadores e de deputados que não têm o rabo preso e sejam honestos. Compete a eu, você, fazermos isso. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.